Olá, inicialmente eu quero agradecer a enorme repercussão que o vídeo teve em tão poucos dias. Mais de 3.000 joinhas, mais de 500 comentários, comentários positivos, cheios de estímulo, mas também outros comentários que eu não vou rotular de negativos, e sim de críticas que nos servem de material para poder estar abordando futuros vídeos como este de hoje. Estarei abordando de uma forma sucinta. Quero dizer a vocês que nos esforçamos para ser um comunicador e não um mágico, porque não tem como abordar 9 itens de forma profunda em tão pouco tempo. Seria tão mais sábio, inteligente de todos nós abordar esse assunto de uma forma desapaixonada. Nós estamos aqui na condição de consumidores. Pagamos por um serviço através dos nossos impostos e estamos dialogando aqui sobre os prestadores de serviço. Se você for numa loja comprar um celular, por exemplo, por acaso você se importa se a pessoa do seu lado é flamenguista, palmeirense, corintiano? É óbvio que não. Você está lá para comprar um produto. Quando o frentista chega para lhe oferecer o produto, você se importa se esse frentista é corintiano, cruzeirense, palmeirense? É óbvio que não. Qual é o seu objetivo? Adquirir um produto bom, um serviço excelente pelo preço mais acessível possível. É isto que estamos dialogando, sobre os prestadores de serviço, e você, na condição de pagador de imposto, exige destes prestadores de serviço qualidade no serviço. Então, uma das primeiras críticas ao fazermos o vídeo foi a abordagem da política e espiritismo. Me trouxeram a seguinte fonte de uma forma bastante interessante. Allan Kardec, em 1862, na Revista Espírita, afirma que deveríamos afastar das nossas reuniões tudo quanto disser respeito à política e às questões irritantes. Ora, o que é uma questão irritante? Uma questão irritante tem muito a ver com o contexto que nós estamos nele. E Allan Kardec se viu na obrigação de abordar muitas questões políticas e irritantes no Espiritismo e provavelmente na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Dou aqui alguns exemplos para manter o vídeo bem curto. A escravidão, tema que foi abordado em um livro dos Espíritos. Isto é um tema político? É óbvio que sim. É irritante para aquelas pessoas? Muito mais. E por quê? Porque naquela época a sociedade tinha escravos e eram os políticos, através da legislação, que mantinha a legalidade da escravidão. Era necessário, então, abordar esse assunto irritante e político na época de Allan Kardec. Outro assunto muito irritante: igualdades de direito do homem e da mulher, abundantemente abordado em O Livro dos Espíritos. É uma questão política? Eminentemente sim. É irritante? Profundamente sim. E por quê? Porque naquela época a mulher não tinha direito ao voto, a mulher não tinha acesso a algumas atividades públicas. Ela que tanto lutou pelos seus direitos, hoje se vê aí com seus direitos ameaçados, material para um próximo vídeo, mas era uma questão irritante na época, porque era uma transformação do conceito da estrutura da sociedade. O tema reencarnação, uma questão política irritante. Ora, como assim? Na época de Allan Kardec, havia donos de escravos e escravos, e lemos na codificação kardeciana a possibilidade de um dono de escravo vir como escravo, ou escravo vir como donos de escravos. Esta foi uma das propostas que o Espiritismo encontrou a resistência nos Estados Unidos, principalmente o conceito reencarnatório. Porque aqui nos Estados Unidos havia a região sul, que defendia a escravidão, a região norte, que defendia a liberdade dos escravos. Aproximadamente durante 30 anos, americanos mataram americanos em guerra civil para poder prevalecer o direito da justiça social, que nós não podemos ter dono, nós não podemos ser donos de escravos. E surge então a figura máxima da política americana, Abraham Lincoln. Ora, era uma questão política e irritante. A própria existência de Deus era uma questão política e irritante, porque na época de Allan Kardec estava
iniciando todo um processo de tirar a religião dos centros acadêmicos. Encontramos isso na figura de Auguste Comte, de Laplace, grandes cientistas da época. Isto, para o tempo de Allan Kardec, era uma questão irritante. Veja a pergunta 684 de O Livro dos Espíritos, que fala sobre o trabalho, a lei de repouso, como que isto não era uma questão política e irritante à época de Allan Kardec. E por quê? Porque Allan Kardec publicou o Livro dos Espíritos em 1857, tivemos a primeira Revolução Industrial, desde 1780 até aproximadamente 1840, na qual a sociedade estava modificando a sua estrutura, era mais ruralista e menos urbana, mas com a Revolução Industrial as pessoas saíram do campo para as grandes metrópoles, isso criou uma grande demanda e com isso muito trabalho, e houve os excessos de trabalho, e aborda Allan Kardec a lei de repouso. A questão 684 explica muito bem a questão de um patrão abusar das horas de serviço de seus subordinados. Outro capítulo, obstáculo à reprodução, eminentemente político, irritante até os dias de hoje, não é um dos temas principais do nosso momento. A questão do aborto, como falar de aborto, como fazer campanhas pró-vida, pró-família, depois de eleger indivíduos que são contrários a estas propostas, seja qual país que você se encontrar. Você investigue a Folha, não se informe muito pela televisão, porque as pessoas não sabem que a televisão tem os seus viés políticos. Busque a fonte, busque a folha de serviço deste cidadão. Se você é contra o aborto e está votando em alguém que é abortista, isso é uma dissonância cognitiva, no mínimo. Se você é a favor do aborto, vote no candidato que é a favor do aborto. É uma questão de você ser consumidor, estar pagando um produto pelos seus impostos e exigir a prestação de serviço daquele que você elegeu. O capítulo 6 de O Livro dos Espíritos, que fala sobre a lei da destruição, destruição necessária e destruição abusiva, guerras, flagínios, crueldade, duelo de morte, são temas eminentemente políticos e irritantes para a época de Allan Kardec, e foi abundantemente abordado. O progresso da legislação humana, capítulo 7 da terceira parte do Livro dos Espíritos, progresso da legislação, as leis que, um dia entendendo o progresso do ser humano como um todo, estarão sendo ajustadas mais às leis divinas, mas para isto é necessário eleger os indivíduos que promovem de fato o progresso. Essa palavra progresso, ela foi sequestrada de tal forma que hoje nós temos que estar justificando tudo quanto falamos. Falar sobre o divórcio, meu Deus, mas que tema mais irritante para a época de Allan Kardec e político. E por quê? Porque eram os legisladores que estabeleceram que não havia possibilidade do divórcio. As pessoas se mantinham em uniões antipáticas, infelizes, porque não podiam divorciar de acordo com a lei. E quando se afastavam, recebiam nomes pejorativos, que era bastante humilhante, principalmente para as mulheres. Mas houve uma evolução nesta questão, a evolução das leis, e esta evolução aconteceu nomeando políticos que compreendeu a situação de uma forma mais justa. E temos o capítulo da desigualdade social. Como falarmos nos nossos centros espíritas de pobreza e de riqueza sem falar de política? Esses temas, eles são indissociáveis da política, porque estamos falando de sistemas de economia que produzem a riqueza e sistemas de economia que produzem a pobreza. Este assunto específico deixaremos para um próximo vídeo, que é bastante longo, e vamos tentar ser sucinto ao máximo. Mas como fica, então, a sugestão de Allan Kardec para não abordarmos temas políticos espíritas em nossas casas espíritas? Qual seria o mau uso da política junto ao espiritismo? Ora, um candidato dizer, vote em mim, eu sou espírita. Ou, se eu ser espírita um dia, como político, vou fazer o espiritismo a religião oficial do país. Quantas pessoas nos criticaram afirmando, o país é laico, como se a palavra laico fosse sinônimo de ateísmo, e não é. O laicismo de um país significa que
O país vai desassociar suas funções políticas da religião. E porque foi muito comum no período do feudalismo os próprios papas coroarem os reis, a chamada teocracia, o poder que vem de Deus. E é nesse sentido que o espiritismo tem que desassociar por completo, porque tem que ter, de fato, a democracia. Imagine se alguém dizer, olha, vote naquele cidadão que é espírita e na condição de político espírita vai ajudar o espiritismo. De forma nenhuma. O laicismo de um país, o Estado laico, é para proteger todas as religiões, inclusive a crença do ateu. É um respeito, não é preferir nenhuma e muito menos preterir outras. É defender o direito de todos manifestarem a sua crença. Isto que é um Estado laico. Imagine juntarmos o espiritismo com política e um vereador nos prometer 100 sacos de cimento para criarmos uma obra social se fazermos uma palestra pedindo às pessoas para votar neste vereador. Isto seria mau uso do espiritismo junto à política. Meus amigos, nós não vamos votar neste ou naquele indivíduo, que é um exercício social que devemos fazer, de estar elegendo os candidatos pela crença deste ou daquele indivíduo. Não é a crença do indivíduo que o qualifica, é a sua competência. E por quê? Porque podemos encontrar um indivíduo muito fervoroso e que, no entanto, é um incompetente. Podemos encontrar um ateu que é incompetente. Podemos encontrar um ateu muito competente e também um fervoroso muito competente. O que deve nos guiar? A sua competência, porque nós estamos pagando para um serviço. Para concluir, uma grande personalidade no movimento espírita nos disse certa vez, e aí está um exemplo de não uso da política com o espiritismo, que um certo político da sua cidade ofereceu dar-lhe 1 milhão para ajudar na sua obra assistencial junto às crianças. Mas na hora de passar o recibo, deveria escrever que recebeu 2 milhões. E por sabedoria espírita, este indivíduo recebeu um peremptório não desse grande espírita brasileiro. Logo, vamos fazer o nosso melhor para eleger o candidato que tem competência para prestar o serviço que todos nós almejamos. Porque, sem dúvida, corintianos, flamenguistas, cruzeirenses querem a mesma coisa. Um excelente produto por um preço bem acessível. Até o próximo vídeo.